Muitas mulheres vivem com um sentimento constante de vazio, de comparação, de estar sempre atrasada, como se a vida delas não tivesse valor suficiente. Oi pessoal, olha quem resolveu aparecer, finalmente, né? Da última vez que eu apareci aqui, eu fiz uma série sobre cansaços para mães cansadas e tudo mais. Depois eu coloquei uma enquete no Instagram perguntando qual era o outro assunto que elas gostariam de trabalhar segundo a Bíblia. E o assunto mais falado foi sobre propósito, que é isso que nós vamos focar nessa série agora de devocionais. Acho que vão ser 10 ou 11 capítulos por aí, ainda não sei. Mas vai ser um tempo muito precioso e espero que o Espírito Santo me use para falar ao coração de vocês. Sem mais enrolação, vamos para o que interessa. Então seja muito bem-vindo ao Rotina com Graça. Aqui você encontra conteúdos cristãos para mulheres que desejam viver uma vida simples, intencional e centrada em Deus, mesmo na rotina do lar, na maternidade e também no dia a dia. E se esse conteúdo fizer sentido para você, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos desse devocional e também compartilha com alguma mulher que você sabe que pode ser abençoada com esse devocional. Então hoje nós vamos começar uma série sobre propósito, como eu já falei, e talvez seja uma das perguntas mais profundas do nosso coração. Aquela pergunta aqui, por que eu existo? Qual é o meu propósito? Muitas mulheres vivem com um sentimento constante de vazio, de comparação, de estar sempre atrasada, como se a vida delas não tivesse valor suficiente. Mas a verdade é que o problema não é a falta de propósito. O problema é que muitas vezes nós estamos procurando propósito no lugar errado. O mundo, ele tende a nos ensinar que o propósito é sobre realizar, sobre encontrar uma paixão, sobre viver um sonho, se sentir feliz. Mas a Bíblia ensina algo completamente diferente disso. E em 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Em Romanos 11:36 diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ou seja, tudo que existe, existe para Deus. A nossa vida não começa em nós, ela começa em Deus e termina em Deus. E isso muda tudo. No Catecismo Cristão, uma das perguntas que a gente tem, que ele mostra, é por que fomos criados. E a resposta é simples e também muito profunda, que é isso mesmo que a gente está conversando agora. Nós fomos criados para glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. E abrindo um parênteses aqui, aqui no Rotina com Graça, a gente tem um material que é baseado nesse catecismo cristão, só que para criança. Então, a gente usa muito aqui em casa, porque ele tem perguntas e respostas que está relacionado diretamente com a Bíblia e ajuda a criança a decorar coisas da Bíblia para afirmar a fé dela. Então, se você quiser ter acesso a esse material, ele está disponível na nossa loja. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Esse é o propósito principal da nossa vida. E isso precisa ser ensinado aos nossos filhos, mas também precisa ser vivido por nós. Porque não adianta ensinar uma criança que ela foi criada para Deus se nós vivemos como se fôssemos o centro da nossa própria vida. Em Colossenses 1:16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. E antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, você foi criada para Deus. Sua vida não é sobre você. Sua maternidade não é sobre você. Seu casamento não é sobre você. Seu ministério não é sobre você. Tudo é para Ele. É tudo sobre Ele. E quando a gente não entende isso, a gente começa a buscar propósito em outras coisas. Na comparação, na aprovação das pessoas, na produtividade, no reconhecimento. E aí a gente vive cansada, frustrada, sempre se sentindo que está faltando alguma coisa. Mas o verdadeiro propósito não é algo que você precisa descobrir dentro de você.
É algo que Deus já revelou na palavra dele. E só existe um caminho para entender isso com mais clareza. Nós precisamos conhecer a Deus. E não tem outro caminho. A gente conhece a Deus através da palavra, através da oração, através de um relacionamento real com Ele. E isso só é possível por meio de Jesus Cristo. Em João 17,3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer a Deus é o que dá sentido à nossa vida. Sem isso, tudo, exatamente tudo, perde sentido. E talvez você esteja se sentindo assim hoje, né? Sem propósito, cansada, sobrecarregada, se comparando. Mas se lembre disso, se lembre dessa verdade. O seu valor não está no que você faz. Está em quem você pertence. Você foi criada por Deus e para Deus. E quando a gente começa a viver para Ele, até as coisas pequenas que parecem insignificantes da sua rotina passam a ter significados eternos, né? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, servir sua família. Tudo isso pode glorificar a Deus, se for feito para Ele. Que depois desse vídeo, quando esse vídeo terminar, você pare um minutinho, ore, entregue a Deus todas as suas insatisfações pessoais e coloque diante dele de verdade o seu coração. Diga que você quer servi-lo, que você quer glorificá-lo, até nas coisas que você enxerga como insignificante. E agora, para te ajudar a se aprofundar nesse assunto, eu quero te indicar um livro que eu comecei a ler para fazer esse devocional com vocês. Um dos livros que eu comecei a ler. E é Deixe-me Ser Mulher, de Elizabeth Elliot. Este livro traz uma versão bíblica profunda, mas bem prática sobre o papel da mulher cristã. Foi um livro que ela escreveu para a filha dela. Foi anotações que ela foi escrevendo para a filha dela ler. Então é bem gostosinho de ler, é bem legal. E eu indico também você ler alguns livros da Elizabeth, porque ela foi uma mulher muito usada por Deus, muito abençoada, e eu creio que Deus usou muito ela através dos livros dela também. Então, manda bala aí nos livros que ela escreveu, são realmente muito bons. Amanhã, no próximo devocional, na verdade, eu não sei se vai ser amanhã, eu espero que seja amanhã, mas no próximo vídeo, nós vamos nos aprofundar ainda mais nesse tema e falar sobre como viver na prática para a glória de Deus. A gente já entendeu que nós fomos criados para a glória de Deus e agora a gente tem que entender como de fato nós podemos exercer isso. Porque não é só um conceitozinho bonitinho, né? Então, nós temos que praticar, viver de fato para a glória de Deus. Então, te espero no próximo vídeo. Até mais.